Meu aluno e minha aluna do Macau, professor Antônio Marcos. Então, História, aula 7, assunto Mesopotâmia, segunda aula de Mesopotâmia. Que legal! Vamos lá. Gente, aí você está vendo a entrada do Macau, a tua escola, a minha escola, que todos nós amamos. Apareçam lá para vocês verem como estão as notas de vocês, o desenvolvimento de vocês nas atividades. Apareçam lá, que sempre de segunda a sexta está lá um dos professores de vocês, ou eu, professor Antônio Marcos, ou a professora Perla, ou o professor Tiago, ou o professor Natanael. Estamos aguardando vocês, tá? Então, vamos dar um abraço para a Ana Júlia dos Santos Campos, do 6º ano A, que completou todas as 5 atividades. Parabéns, Ana! Para a Alessandra Souza Santos, do menos 6º ano A, que completou todas as 5 atividades. Parabéns, Alessandra. Antoniele de Jesus dos Santos, que também completou as 5 atividades. Parabéns, Antoniele. E o Enzo Gabriel da Costa Castro, que também completou as 5 atividades. Enzo, parabéns. Vamos lá para o nosso assunto, meu aluno, minha aluna? Vamos lá. Então, Mesopotâmia. Só para você relembrar da aula passada, é esse local onde está a seta de vermelho e amarelo apontando, Iraque. Eu não vou mostrar o mapa grande porque já mostrei na aula passada, tá? Esse local é o que antigamente era chamado de Mesopotâmia e hoje é chamado de Iraque. Por lá passa 2 rios, Tigre e Eufrates, importantíssimos para a região no passado e atualmente. Vamos lá. Vamos comentar sobre alguns povos que passaram pela Mesopotâmia e a importância deles. O primeiro são os Sumérios. Os Sumérios foram os primeiros povos a chegar à Mesopotâmia e dominar a região entre 3200 a.C. e 2800 a.C. Como estavam próximos dos rios, eles buscaram utilizar a água da melhor forma, aperfeiçoando as técnicas de irrigação. Então, meu aluno, quando a gente fala de Suméria, a primeira coisa que nós temos que pontuar é com relação à técnica de irrigação. Professor, o que é técnica de irrigação? Você sabe pela aula passada que a Mesopotâmia era atravessada por 2 rios, Tigre e Eufrates. Antes do Sumério, as comunidades que viviam lá não sabiam como aproveitar a água do rio. Eles não sabiam como aproveitar as cheias dos rios. Eles ficavam com medo das cheias dos rios. Os Sumérios foram os primeiros povos a dominar a técnica de irrigação, a saber como aproveitar as cheias dos rios, a saber que as cheias dos rios eram importantes para as plantações e para a manutenção das cidades sumérias. Vamos lá. Aí você está vendo o mapa da região dos Sumérios. Olha, você está vendo ali de vermelho as setas, pontuando o rio Tigre e Eufrates, tá? Então, esses rios, em determinado momento, eles passavam pelas suas cheias, as cheias dos rios. Nesse momento das cheias, os sumérios cavavam as cidades e por essas aberturas entravam, vou mostrar aqui rapidinho aqui a imagem, por essas aberturas entravam água do rio e essa água do rio, ao entrar na cidade, saciava não só a sede deles, mantinha a cidade, como também servia para a agricultura. Como eu comentei na aula passada, se você passar no campo de Perísio, você vai ver aquelas tubulações da Caima gigante, né? Hoje você tem aquela tubulação lá. Antigamente, na época dos Sumérios, não sabiam o que eram aquelas tubulações, tá? O que eles sabiam? Eles sabiam que se eles fizessem esses diques e barragens, que são essas escavações aí nas cidades, se eles colocassem algo que controlasse as cheias dos rios, eles iam poder aproveitar de forma melhor os rios dois, para a manutenção das cidades. Isso é técnica de irrigação. As cheias do rio serviam muito para as plantações. E plantação, daí vem também a agricultura que mantinha muito as cidades, né? Não só para a alimentação deles, como e principalmente para o comércio, já que o excedente da agricultura eles vendiam para outros povos. Pronto, Sumérios, primeira pontuação, técnica de irrigação. Segunda pontuação dos Sumérios é a escrita cuneiforme. Professor, escrita cuneiforme? Meu aluno. A escrita cuneiforme foi criada pelos Sumérios e a sua definição pode ser dada como uma escrita que é produzida com o auxílio de um objeto em forma de cunha. Nós daqui a pouco vamos ver esse objeto. A escrita cuneiforme é uma das mais antigas do mundo. Foi criada por volta de 3.500 anos antes de Cristo. É uma das mais antigas que nós temos contato. Como eu comentei para vocês, a história e a arqueologia não trabalham com algo assim, é fato, verdadeiro, é agora. Não, pode ser que mude amanhã, porque pode ser que se encontre uma escrita mais antiga que é cuneiforme, mas como ainda não encontraram,
A escrita cuneiforme é uma das mais antigas, tá? 3.500 anos antes de Jesus nascer, ou seja, quando Jesus nasceu já tinha escrita. No começo a escrita era meio enigmática, mas com o passar do tempo foram se tornando mais simples. Vamos ver ela aqui? Pronto, escrita cuneiforme. Eita, professor, e agora, né? E agora, meu aluno? O que significa cada objeto daquele? Eita, professor, não faço a mínima ideia. Escrita cuneiforme. Era em forma de cunha, era formado com uma cunha, um objeto pontiagudo, que através do barro, eles colocavam barro para secar, e enquanto o barro estava secando, eles faziam esses objetos com a cunha, tá? É como se na tua casa teu pai estivesse fazendo cimento, ou tua mãe estivesse fazendo cimento para colocar na casa, aí tu, para brincar, pega lá alguma coisa que é pontiaguda e faz um desenho no cimento. Quando secar, teu pai vai ver o que tu fez, não é? Ok? Teu pai vai ver o desenho lá que tu fez. Então, isso daí é escrita cuneiforme. A diferença é que lá era feita com barro. E aí é possivelmente o que cada símbolo significa para o dia de hoje na nossa escrita, tá? Você está vendo aí as letras de A a Z, mas essas letras de A a Z não valem para todas as escritas cuneiforme dos sumérios, tá? Isso é o que vale de uma forma um pouco mais geral, mas no geral isso é o que vale para as escritas cuneiforme dos sumérios. Então, você está vendo aí o que significava cada símbolo para a escrita cuneiforme, olha aí, de A a Z. Professor, que complicação, não é? Não era mais fácil colocar A, B, C, D, mas só que eles não conheciam esse alfabeto que nós conhecemos hoje, tá? Eles conheciam símbolos para denotar alguma imagem, ok? Ai, professor, que complicação, eles são assim bem complicados. Meu aluno, você não vai longe, né? Quando você está escrevendo no Zap Zap e bota aquelas imagens para as pessoas entender uma coisa que tu quer falar. Ai, é minha, professor, minha mãe e meu pai vivem colocando isso, né? Você ainda não percebeu que escrita cuneiforme são símbolos? Então, no WhatsApp, quando as pessoas não querem escrever, elas mandam áudio. Quando elas não querem escrever, elas colocam imagens. Aí todo mundo já sabe o que significa aquela imagem. Ah, são os famosos memes, né? Mais ou menos, que tem as outras imagens, tá? Então, escrita cuneiforme. Os sumérios utilizavam argila para escrever e quando queriam que seus registros fossem permanentes, as tabuletas cuneiformes eram colocadas em um forno ou poderiam ser reaproveitadas quando seus registros não fossem tão importantes que precisavam ser lembrados sempre. Então, como eu comentei para vocês, aí o objeto cortante ali é feito ali do ferro, né? Eles pegavam o barro, escreviam no barro e depois colocavam o barro no forno para ele ficar permanente. E ali é o objeto que eles utilizavam para escrever. Então, hoje tu escreve ou com a caneta ou com um lápis, né? Aí tá escrita cuneiforme de forma mais detalhada. Professor, que legal, né? A gente vai fazer... Quando a gente voltar, a gente vai fazer, tá? Mas eu vou fazer uma atividade com vocês, quando a gente voltar, para vocês verem como era difícil fazer essa escrita cuneiforme, tá? Tá bom, professor. Vamos lá. E agora nós vamos falar de um outro povo, que é o Império Babilônio, ou Império Babilônico. Outro, nós vimos Suméria, agora nós vamos ver os babilônios ou babilônicos. O domínio babilônico iniciou por volta de 2000 antes de Jesus nascer e a sua sede foi a cidade de Babilônia. Em 1728 a.C., de Jesus nascer, existia um rei no Império Babilônico chamado Rei Hammurabi, que assumiu o poder do império e criou um código de leis, que é o chamado Código de Hammurabi. Professor, já ouviu falar desses Babilônia em algum lugar? Na Bíblia. É mesmo, ó. Vai lá na Bíblia, tu vai encontrar eles, tá? É mesmo, ó. Esse código era baseado na lei do talião, que dizia olho por olho, dente por dente. Em outras palavras, as punições eram determinadas proporcionalmente aos crimes cometidos. O domínio babilônico durou até 1513 a.C. de Jesus nascer, quando os hititas dominaram a região e foram outros povos que também dominaram a região. Você está percebendo que a Mesopotâmia vem um povo, se dá bem, depois ele é eliminado por outro povo, né? Por quê, professor? Porque a Mesopotâmia tinha 12 rios essenciais para qualquer tipo de civilização. Por isso que um povo ficava lá um tempo, certo? Certo. Mas esse povo ele era vencido em alguma guerra por outro povo que chegava lá e ficava lá também. Então, é assim que vai se dar toda a história da Mesopotâmia. Vários povos que vão dominar aquela região e você está vendo aqui a parte dos sumérios, dos babilônicos, mas vão existir outros povos que eu não vou colocar agora aqui na aula porque nós estamos pontuando apenas os principais
acontecimentos da Mesopotâmia, tá? Vamos agora ver o Código de Hammurabi? Vamos? Vamos. Olho por olho, dente por dente. Professor, o que é isso? Significa que se... Vamos ver aqui o código primeiro, para depois eu passar para as leis, tá? Código de Hammurabi. Bem ali, tá, gente? É uma imagem do rei Hammurabi entregando o código para os seus escribas. Pronto, ali o Código de Hammurabi. E aqui algum detalhe sobre a escrita que foi colocada cuneiforme no código. A data estimada é 1700 a.C. E ali está o código em escrita cuneiforme. Vamos lá. Ao todo, o Código de Hammurabi foi composto por 281 leis escritas em cuneiforme. Hammurabi tinha o intuito de unificar o reino e garantir uma cultura comum entre todos os povos. Então, qual foi o objetivo de Hammurabi com o código? É punir o pessoal? Não, gente. O objetivo de Hammurabi com o código foi criar uma lei para os povos unificado. Você sabe que tem uma Constituição no Brasil, né? Eu acho que sei, professor, mais ou menos. O Brasil tem uma Constituição que é uma lei máxima, que é a Constituição Federal Brasileira, tá? Então, a Constituição do Brasil é o que identifica o Brasil lá fora. Mesma coisa é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foram 281 leis criadas pelo rei Hammurabi para unificar vários povos que ficavam ao redor do Império Babilônico. Preocupado com a aplicação da lei em todo o território dominado, Hammurabi produziu cópia do código que deveriam ser fixadas em diferentes regiões do império. Assim, ele estabelecia um meio de homogeneizar as decisões jurídicas a serem adotadas e, ao mesmo tempo, garantia meios de legitimar suas próprias autoridades. Hammurabi entregou o código para vários povos que ficavam perto do Império Babilônico e dizia que ele era o rei e quem infringisse qualquer uma das leis teria uma punição de acordo com o código. As pessoas sabiam agora quais eram as punições que elas iam sofrer se elas forem contra o código do Hammurabi. Agora vamos lá. Então, mapa aí, você está vendo onde é que ficava a Babilônia ou o Império Babilônico, bem ali de azul, estrela azul, ali ficava o Império Babilônico e vários povos que rodeavam o Império Babilônico. E esses povos também sentiram a presença do Império Babilônico a partir do Código de Hammurabi, já que o Hammurabi, como foi comentado, entregou cópias do código para vários povos que ficavam ao redor dele. Vamos lá! Então, algumas leis do Código de Hammurabi. Agora vamos partir para a lei, né? O negócio ficou mais pesado agora. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ela será condenada à morte e aquele que recebeu o produto do roubo também deverá ser condenado à morte. Vige, professor, meu Deus! Eita Maria, professor. Sim, se uma pessoa roubar uma propriedade de uma igreja, templo ou da corte, no caso da corte do rei Hammurabi, ela deverá ser condenada à morte. E aquele que recebeu o produto roubado, mesmo não sabendo que era roubado, também ia morrer. Meu Deus, professor, Ave Maria. Vamos lá. Se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Virgem Maria, professor, tem muito caso de crianças que são roubadas, né, para ser vendida. O ladrão que roubou ou a ladra vai ser condenada à morte. Meu Deus, que código é esse? Vamos lá ver. Se alguém enganar outra difamando essa pessoa e esta pessoa não puder provar, então, que aquela que enganou deve ser condenada à morte. Virgem Maria, professor. Sim. Se uma pessoa falar mal de você e essa pessoa não conseguir provar o que está falando, essa pessoa vai ser condenada à morte. Eita, professor, muita gente ia morrer. Muita gente ia morrer mesmo, né? Muita gente que vive aí acusando os outros sem provas. Elas iam morrer porque ela não tem como provar a acusação que elas fizeram. Eita, meu Deus, por isso que a polícia trabalha somente com provas, não com disse ou me disse. Eu vi fulano fazer isso. Não, cadê as provas? É o Código de Hammurabi. Se alguém fizer uma acusação a outra pessoa e o acusado for ao rio e pular neste rio, se ele afundar, seu acusador deverá tomar posse da casa do culpado. Ou seja, se eu fizer uma acusação a uma pessoa e a pessoa pular no rio e afundar e morrer, né? Eu vou ficar com toda a propriedade da pessoa. Entretanto, se essa pessoa que pulou no rio escapar sem ferimento, o acusado não será culpado. E então, aquele que fez a acusação deverá ser condenado à morte, enquanto que aquele que pulou no rio deve tomar posse da casa e dos pertences do acusador. Meu Deus, o que é isso? Eu vou acusar alguém, sim?
Eu digo que alguém roubou não sei o quê. Essa pessoa vai e pula no rio. Se essa pessoa pular e morrer, essa pessoa, eu vou ficar com todos os bens dela, porque foi provado que ela era realmente culpada. Pô, sou como assim provado? Porque na época eles provavam através de religião, divindade, tá? Entretanto, se eu acusar uma pessoa, essa pessoa pular no rio e essa pessoa sair de lá tranquila, ilesa, e ainda nadar, né? Ou nadando de boa, eu vou ser condenado à morte porque eu fiz uma acusação em falso e a pessoa vai tomar de posse de todas as minhas propriedades, todas as casas que eu tenho em Rosário. Meu Deus, professor, esse código, meu Deus do céu, pra tu ver como o código é pesado, tá? Esse é o código de Hammurabi. Vamos lá. Se alguém é preguiçoso em ter em boa ordem o próprio dique, que é aquele canal de irrigação de água, e não o tem em ordem e em consequência nele produzir uma fenda e os campos da aldeia forem inundados pela água, aquele em cujo dique produzisse a abertura deverá ressarcir o grão que fez perder. Se eu tenho um dique, se eu tenho um local com técnica de irrigação, mas eu sou preguiçoso, eu não tô nem aí pro meu dique, e eu não vou fechar o meu dique e ter uma inundação e acabar inundando as propriedades das outras pessoas, eu vou ter que ressarcir todas as pessoas que sofreram consequência devido à minha preguiça de não fechar o meu dique. Ô, professor, que coisa, né? Se alguém abre o seu reservatório de água para irrigar, mas é negligente e a água inunda o campo do seu vizinho, deverá ressarcir o grão conforme o produzido pelo vizinho. Meu Deus, professor, esse código muito bom, não é? Para quem é preguiçoso, o código é ótimo, viu, gente? Vai ter que ressarcir tudo que foi perdido pelos vizinhos. Então, meu aluno, minha aluna, a gente fica por aqui. A gente vai ter uma terceira aula sobre Mesopotâmia para falar sobre outros assuntos, a exemplo do rei Nabucodonosor, da religião dos mesopotâmicos, da cultura deles. E aí, eu vou deixar um abraço para Débora Rejane Gomes Fraga, do 6º ano B. Débora, abraço do professor Marcos. Igor Kevlin Paixão Ferreira, abraço do professor Marcos. Jean Carlos Pires Coelho, abraço do professor Marcos, todos do 6º ano B. A gente fica por aqui, meu aluno, viu? Até a próxima. Tchau!